O pessoal for chegando, aí a gente vai conduzindo eles para tomar as posições também. Eu acho talvez, mas arredar só um pouquinho essa cadeira para não atrapalhar na hora que a pessoa passar para sentar para você. Isso. Excelente. Vamos lá? Bora. Colocar o óculos, você já vai ficando velho, né? Deixei ele no caso. Tava falando com o Roberto que essa semana um amigo meu foi no estádio, né? E ele falou, gente, ir para o Mineirão agora se tornou para o estádio, né? Porque ainda não está o Mineirão. Ir para o estádio hoje é uma coisa muito difícil. Aquelas 3 horinhas que você fica no estádio já está cansando o corpo. Me tornei quem eu mais criticava, que é aqueles velhinhos que ficavam falando, senta, senta. Baixa a bandeira. Baixa a bandeira. Então nós vamos começar primeiro perguntando quem que é o Roberto Antônio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou vendo aqui alguns conhecidos, né? Que vai dispensar a apresentação. Mas meu nome é Roberto Antônio de Oliveira, sou cruzeirense, né? Pai, 3 filhos maravilhosos, uma família linda, ex-estudante dessa faculdade, que tenho muito orgulho de contar a história, acho que daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho disso, né, Rogério? Executivo de mercado há alguns anos, atleta de final de semana, meio de semana também, a gente faz alguma coisinha para poder complementar e não ficar todo enjambrado. E longe de ser um grande executivo, mas tem uma história que acho que é legal para a gente compartilhar, trocar uma ideia. Queria que isso aqui não fosse um monólogo, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, trocar um pouquinho, falar um pouquinho, fiquem bem à vontade aí para, no final, como a gente falou, fazer as perguntas. Espero de alguma forma poder trazer algo bom para vocês. Obrigado por me receber. Nós que agradecemos. Bom, Roberto, gostaria que você nos contasse um pouco, né, sobre o seu currículo acadêmico. Inclusive, ele nos contou que formou no curso de administração da faculdade, mas além disso lecionou marketing no nosso curso de administração, chegou a ser convidado para ministrar um módulo na nossa pós-graduação de planejamento estratégico com foco em processos e projetos. Nós já estamos indo para a 5ª turma. E aí você contasse um pouco, desde a época que você começou como estudante, né, até esse momento que agora você está compartilhando conhecimento com as pessoas. Bom, vou começar quando eu defini vim para a faculdade de Sabará. Bem legal, tinha trabalhando desde menino, depois eu falo um pouquinho da minha carreira de trabalho, mas sempre estudando, estudei em Sabará, formado em Sabará, comecei na Roça Grande, depois Paula Rocha, depois Zoroastro, depois fui fazer Senai, curso técnico de tornearia na época, e voltei para o Zoroastro para fazer o 2º grau de contabilidade, técnico de contabilidade. Já estava no mercado trabalhando e resolvi fazer administração, já tinha alguma coisa a ver com a minha área, já trabalhava na área comercial, e fiz o pré-vestibular em 4 faculdades. Passei nelas todas, não cheguei a fazer federal. E um belo dia, voltando, no final do ano, a gente ia começar aqui no início do ano, voltando para Sabará, domino o volante. Domino o volante e capotei o carro aqui na frente, aqui na Caíra. Que me deu um pouquinho de receio, falei, cara, eu estava voltando lá em cima do BH Shopping, eu estava pensando em estudar na Milton Campos, acabar de inaugurar aquele prédio novo, que hoje vai ser Mater Dei, né? Prédio novo e tal, fui lá, pensei, vou estudar aqui. Curso também novo lá. Falei, cara, não, vou ficar por aqui em Sabará mesmo. Faculdade nova, começando, muita gente se dedicando, como é até hoje, para poder vir aqui lecionar. E eu falei, vou postar e vou ficar por aqui, não vou pegar esse trânsito não, fiquei meio traumatizado. E foi um fator que, não vou mentir para vocês, me influenciou a ficar em Sabará. Mas falo para vocês que nunca perdi para ninguém que estudou nas outras aí. O FMG da vida, tenho colegas de todas as outras, e o que eu aprendi aqui não me deixou para trás não. Tem muita gente melhor do que eu, óbvio, muito, mas o que eu aprendi aqui me deixou na prateleira de cima. Sabe? Então, assim, fiz administração aqui, formei em 2004, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing na FUMEC, depois eu fiz um MBA na PUC, e depois alguns outros cursos, o último curso mês passado, um curso mais voltado para inovação, para novas tecnologias, FAD, tudo isso que está surgindo como novidade, já para nos colocar num movimento diferente, né? Sou um estudante ativo. Sério, isso é muito...
Gente, nós não paramos de estudar em momento algum, né? Somos eternos alunos, né, professor Moura? Aprendemos o tempo todo. Bom, e agora eu acho que o pessoal deve estar bastante curioso, antes de estar no cargo que você está, né? A experiência profissional que você teve, quais empresas você vivenciou, contar um pouquinho dessa trajetória. E eu lembro, né, quando eu lecionava aqui, só trabalho em setor bacana. Antes era no setor de cervejeiro, na esquina. Então contar pra gente um pouquinho sobre essa vivência, de quantos anos você começou a trabalhar, mais novo, mais velho. Estava contando para mim que fosse o Moura ali, de compra de... Muito novo, eu comecei a trabalhar muito novo. Família, sou filho de motorista, com cozinheiro, e tinha que todo mundo trabalhar na casa. Então, com 10 anos, o programa que tinha aqui no Ciame, antigamente, vender picolé, né? Foi o meu primeiro emprego, vender picolé. Pegava uma caixinha de picolé, jogava do lado das costas e ia vender picolé. E no final do dia, pagava, acertava aquele valor dos que você tinha vendido, e o resto era resultado. Aí foi assim, picolé, jardim, enquanto não estava no trabalho, limpando o jardim, jardineiro, vendendo pastel. Minha avó fritava pastel para me ajudar. Fritava pastel, eu ia para os barzinhos de Sabará, Barra do Vicente, né, Ronaldo? Ela vendeu os pastelzinhos para a turma, para alguns amigos de hoje, que naquela época me compravam pastelzinho. E um belo momento eu consegui passar no Senai, que era um negócio que era super difícil. Entrar para o Senai era um desafio e foi uma alegria imensa para mim. Eu fiz tornearia e falei, agora eu sou torneiro. Agora eu sou torneiro e fechou. Fiz tornearia, saí do Senai bem cotado, fui para a rede ferroviária fazer um estágio. Fiquei lá um ano muito legal, tive experiências bacanas como estagiário. E fui convidado a ser aluno aprendiz, né? Eu já era aluno aprendiz, foi a ser jovem aprendiz, estudando com o apoio da instituição. Tinha que fazer engenharia, aí eu resolvi, agora eu sou engenheiro. Fiz meu primeiro vestibular para engenharia, aí no meio do caminho a rede foi privatizada, virou MRS, todos os projetos foram parados. Eu saí, fui trabalhar de torneiro numa oficina pequena, comecei a bater em porta, não tinha 18 anos, tinha 17 anos, 16, um pouco, 17 anos. Consegui arrumar, achei uma empresa que tinha um bom número de peças a serem torneadas. Fui trabalhar nessa indústria, cara, e saí de trás daquele torno e não conseguia. Tem umas passagens que eu não conseguia dobrar a perna, de tanta peça que tinha para trabalhar. Não saía dali de trás, a perna dura. O cara falou, não, se a gente conseguir aprovar essas peças aqui, tiver um nível legal, eu vou assinar sua carteira, você vai continuar comigo. Eu garrei naquele trem com uma vontade imensa. Acabei. Quando eu acabei, cara, não vai dar, estou sem serviço, não tá legal. Tinha outra oportunidade. E eu, desempregado de novo, fiquei lá uns 2 meses. Cara, eu vou vender. Aí falei que é bacana. E um dia saiu um anúncio na época do jornal, no estado de Minas, tinha lá a página de emprego. Peguei a página de emprego, olhei, contrato-se vendedor, grupo Skin Cariol, sem experiência. É aquilo. Sem experiência, vou lá bater nessa porta. Fui lá, fiquei na fila, sentei naquela fila, conheci algumas pessoas, chegou a minha hora da entrevista, sentei com o cara que comandava a unidade, estava lá, dei a sorte de sentar com esse cara, fiz entrevista com ele, marca pequena, ninguém vendia, ninguém conhecia, estava precisando de vendedor e você está aprovado. Foi legal, cara, não tem um problema. Ele falou, qual? Eu só tenho 17 anos. Tomei um sabão. Sabe essa fila de gente fora que não pude entrevistar e você está aqui tomando meu tempo e tal? Cara, mas eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar, me ajuda, tenho que trabalhar, preciso trabalhar. Me dá oportunidade. Lá na minha cidade a gente é dispensado do serviço militar. Aí pedia, falou, então traz o documento para mim amanhã. Outro dia peguei minha mãe, fui de manhã cedo lá, não sei se é no mesmo lugar, perto do Sei que Sabe ainda, do lado. Fui lá, pedi o documento, não podia ser nominal, mas ele declarava que a cidade era dispensada e ele me deu a oportunidade, entrei lá com 3 meses antes de fazer 18 anos. Entrei como vendedor, fiquei lá durante quase 14 anos. Vendedor, fui supervisor, fui gerente de área, fui gerente de venda, saí de lá como gerente comercial.
aí já comandando o estado de Minas. E pelo dia eu achei que estava na hora de alçar novos voos, precisava de conhecer outro segmento. Sentei com o meu diretor e falei, cara, eu acho que eu vou mudar, estou aqui para a gente poder conversar, vou começar a ouvir proposta, estou aqui esses anos todos, nunca nem ouvi, porque eu nunca tive intenção de sair, nunca quis sair, nunca ouvi ninguém, já tive algumas oportunidades. E aí, senhora, eu vou ouvir, se você quiser que eu peço conta, eu peço conta, se você quiser mandar embora, você vai mandar embora, se quiser fazer uma coisa, a gente faz uma coisa, mas não vou mentir para você que eu vou ouvir outras propostas. Você está falando sério? Estou falando sério. Mas, cara, eu confio em você. Vai, mas não me deixa na mão não, me avisa, beleza. Não vou fazer nada no horário de trabalho. Aí, você trabalhando, tudo é mais gostoso, né? Ouvi a proposta, alguém me ligava, pus meu currículo no mercado. Roberto, tal segmento. Falei, quero não. Quero não. Conversei com algumas empresas, não gostei da entrevista, mas estava empregado, seguro, né? Precisava tomar nenhuma atitude correndo. E um dia surgiu a proposta dessa indústria que eu trabalho hoje, chama Plena Alimentos, é uma empresa do ramo frigorífico, carne. E sentei com o pessoal, comecei a conversar, participei do processo seletivo. Chegamos num acordo. Eles tinham um projeto bastante interessante, bastante desafiador. Eu falei, cara, eu vou enfrentar essa batalha com essa turma aqui. Ver o que vai dar. Tomei uma decisão muito bacana. Esse mês está fazendo 15 anos que eu estou lá. Entrei para poder ajudar eles a estruturar o mercado, o varejo. E estruturei Belo Horizonte, estruturei 200 km em volta de Belo Horizonte, estruturei o estado de Minas Gerais. Aí eu virei gerente do estado de Minas nesse momento, entrei só como vendas. Depois virei gerente nacional. Comecei a cuidar do Brasil inteiro. Fui estruturando o time, mudando o modelo de atendimento. É uma commodity muito forte. A carne ainda tem muito a desenvolver. Comecei a trazer uma estrutura de cerveja que é altamente competitiva, muito disputada, para um mercado de commodity que tudo é definido no centavo. E começamos a fazer esse trabalho, as coisas foram fluindo, foram dando certo. 3 anos atrás, tinha um parceiro, um amigo, um professor, apesar de ser da idade bem regulada com a minha, era meu diretor que dividia a área comigo. Infelizmente perdi ele na Covid. E na morte dele, na ida dele, acabei também assumindo o mercado internacional. Então, desde 2020, 2021, eu assumi o mercado internacional. Então, hoje eu cuido da empresa do mundo inteiro. A gente atende o Brasil, mais 50 países pelo mundo afora. E é um desafio gostoso, todo dia trabalhar um pouquinho, todo dia sai com bastante desafios para poder superar, turma bacana, trabalho legal, desafiador. Como o Rogério disse, estava na cerveja, né, agora na carne. Se me mandarem embora, eu vou pro carvão. Do churrasco eu saio. Do churrasco ninguém me tira. E eu fico muito feliz com isso, né, professor Moura? Fica nesse ramo mesmo. Bom, se você puder contar um pouquinho sobre a Plena para a gente, eu sei que é um dos maiores frigoríficos do país, né? E a Plena, se ela atua só nessa ramo de carne, se tem algum outro segmento? Cara, tem outros segmentos, vou contar um pouquinho para vocês, que isso também é muito importante, né? Quando a gente toma a decisão de trabalhar numa empresa, de ser liderado por alguém, esse líder te motiva muito, né? A Plena é uma empresa que hoje, ano passado, nós fechamos só o braço, esse braço voltado para a carne. Nós faturamos 3 bi ano passado, é o 6º maior frigorífico do Brasil. E começou com uma açougue, aqui em Belo Horizonte. 2 irmãos, que apresentado pelo primeiro irmão que veio para Belo Horizonte, veio do interior, montou um açougue, falou, é legal, monta um açougue também, os 2 montaram um açougue e virou uma empresa desse tamanho. Dentro do grupo existem outros braços de logística, braços de imóveis, braço financeiro, mas eu trabalho no braço voltado para cá. A Plena, como eu disse, 6º frigorífico do Brasil, tem unidade em 4 unidades espalhadas pelo Brasil, estado de Minas, Goiás e Tocantins. Todas as plantas passando por crescimento, devemos dobrar de tamanho nos próximos 3 anos, todas com expansão industrial, expansão comercial, expansão corporativa para esse crescimento. Pessoas, 3 sócios super simples, depois entrou um 3º sócio desses 2 irmãos, 3 anos depois que eles começaram. Pessoas exemplares, simples, humildes, trabalhadoras, didáticos, professores.
e que miram o tempo todo crescer. Né? E eu brinco lá, 15 anos que eu estou lá, que eu sou o mais velho dos novatos. Né? Quando eu cheguei lá, era um frigorífico que operava num modelo que a maioria dos frigoríficos opera. Fui o primeiro a chegar para a gente poder redesenhar a estrutura comercial. Depois de mim chegou um grupo de pessoas, hoje somos 8 executivos, são 8 diretores na empresa, eu cuido da área de comercial e marketing, mas tem lá os outros que dividem comigo esse desafio, a gente faz um trabalho muito bacana, os sócios atuam como vice-presidentes. Os números são bem desafiadores. Pra vocês terem uma ideia, a nossa operação, a gente vende hoje, meu time vende, né, 600 mil quilos de carne dia, 600 toneladas de carne por dia, cada dia. Então é um número bastante alto, tem um time grande no mercado fazendo essa distribuição. A Plena tem números de startup, né? Ela faturava 10 anos atrás 250, 280 milhões por ano, faturou ano passado 3 bi. Né? A gente fala muito das startups que mexem com tecnologia, que tem esse crescimento, mas no ramo de alimento nós também conseguimos isso. Esse time que eu falei para vocês também conseguiu isso, né? Esses proprietários, sócios que apostam no negócio do dia, investem no negócio do dia, conseguiram isso. Crescer 10 vezes como uma empresa de tecnologia. A carne tem alguns desafios, né? Pode ser que alguma pergunta que conveja no final, mas da carne que a gente vende, apenas 25%, 30% tem uma etiqueta, né? Que a gente leva para casa sabendo que levou aquela picanha que você escolhe no balcão, um contrafilé, uma alcatra, mas 70% do boi ele fica no balcão mesmo, lá atrás do balcão, que o açougueiro não serve, né? A gente está levando 1 quilo de carne para moer, moída para cozinhar, uma carne para cozinhar, uma carne para fritar, mas a gente não sabe o que é. Então, criar valor a esse produto em que a dona de casa, quem escolhe, não escolhe, preciso de agregar muito valor para o varejista, dentro da minha cadeia de serviço, para que o varejista me escolha, né? Por que comprar o meu produto e não comprar do concorrente? Então, esse é um desafio que a gente vive todo dia lá. Bom, e eu até recentemente assisti uma entrevista, né, do Paulo Kakinoff, que era o CEO da Gol Linhas Aéreas. Ele atuou na Audi antes de ir para esse outro segmento. E aí a gente vê os desafios. Um dos grandes desafios que ele falava, que 40% dos custos da aviação é o combustível. E aí, qual que é o grande desafio disso? A oscilação do preço o tempo todo, né? O preço do barril do petróleo. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer é com relação a isso. Você nos contou que tem uma vivência empresarial grande, principalmente viajando muito para o exterior, né? E nessas viagens para o exterior, buscando novos mercados. Então, a pergunta é, quais são os grandes desafios que você tem com questão de mercados que tem exigência com religião, com licenças sanitárias, com protecionismo, né, que tem bastante. Então, contasse para a gente um pouco dessa experiência comercial no exterior. Tá. Antes eu vou pegar o Vitor também, a entrevista do Kakinoff, e é parecido. Que o boi, ele é 85, chega a ter picos de 93, 94% do faturamento. O grande custo da empresa é o boi. O boi é um produto que é caro, a gente sabe disso, a gente vai no supermercado no dia a dia ver o preço da carne, né? O boi custa isso, então você tem que trabalhar muito, como o Kakinoff falou, 40%, 45% do custo dele é só o combustível, o restante. Nosso caso é parecido, cara, 85%, 88% na média de custo é o boi. Então você tem que fazer muito volume, por isso esse volume que eu falei, você precisa de ter uma escala muito grande para que você faça que a operação realmente funcione bem, né? Agora, antes de chegar lá fora, no Brasil também não é muito diferente, né? Quando você fala de Brasil, nós temos a mesma situação. Quando eu vou vender para estados diferentes, eu também tenho protecionismo estadual, como Minas também tem. Então você tem, dentro do Brasil, já uma dificuldade. Talvez tenha alguns estados que a gente acessa com maior dificuldade, você precisa de fazer um esforço maior comercial para atender. Ou até o comprador fazer também um esforço para te comprar, porque ele talvez não tenha aquela mercadoria e precise muito dela. Porque essas barreiras também existem no Brasil, dentro do nosso produto. Então, se eu falar de Bahia é uma tributação, se eu falar de Rio Grande do Sul é outra, se eu falar de Nordeste é outra. Então, isso tudo impacta no preço do produto que chega para a gente na ponta, lá no supermercado. Então, existe também essa condição. Quando a gente fala de mundo, de cultura, de acessar mercados, a gente tem diversos, né, diversos fatores que influenciam muito. Talvez um
mais fácil de falar aqui para vocês entenderem, que é um grande atendimento que a gente tem que fazer do mercado halal, né, do mercado muçulmano. O mercado muçulmano, ele precisa de atender algumas especificações. Então tem uma pegada religiosa muito grande. Então essa carne que vai para lá, o boi quem mata é um degolador muçulmano. Então ele vai para a planta, ele tem toda uma situação de como pegar a faca, de como degolar, de como fazer, de como oração virado para Meca. Então tem todo esse processo. O muçulmano, como vocês sabem, não come suíno. Então a planta que exporta para o mercado muçulmano não pode ter suíno. Você precisa atender todas essas normativas, você precisa ter uma etiqueta diferente, né, tudo dentro da linguagem deles. Quando você vai para a China, que é o maior mercado consumidor hoje da carne brasileira e de alguns outros itens, eles têm uma exigência grande em relação à qualidade do animal. O animal tem que ser mais jovem, um animal que você gasta mais nele para poder colocar ele num peso ideal para abate, mas eles pagam por isso automaticamente. Uma diferença grande da gente, né? Lá eles não gostam de gordura, aqui no Brasil a gente gosta da gordurinha, na picanha, no churrasco, né? Lá eles não gostam, a carne deles é uma carne mais magra, né? Então a gente tem algumas barreiras nesse sentido. Você vai para cada país, cada região costuma ter uma legislação diferente, uma cota diferente, uma forma de habilitar diferente. As plantas, né? Nem todas as plantas do Brasil podem exportar para todos os lugares. Então a turma da nossa lá de certificação precisa estar o tempo todo correndo, indo para aqueles países, entendendo quais são as regras dele, quais são as leis dele, o que eles exigem no processo de habilitação, para que a gente esteja apto a atuar naquele mercado. Então existe uma grande lista que a gente chama de lista geral, mas existem várias listas específicas em que você vai atender de uma forma diferente. Você vai para a Rússia, lá na Rússia tem um processo diferente de habilitação, você precisa atender algumas normativas, vai para o mercado Malásia, vai para a China, vai para o mercado árabe. Dentro do mercado árabe há outras, além da exigência halal, tem outros mercados que exigem outras coisas. Então, essa relação comercial, ela é o tempo todo discutida e regida por algumas regras que você precisa atender. Bacana. Verdadeira aula, né? Bom, e quando nós estamos falando de desafios, um tema muito importante, né? O professor Moura até vai fazer o encerramento, mas isso é uma coisa que ele tem uma experiência absurda, porque comandou a valorosa Polícia Militar de Minas Gerais. Nós temos a questão da liderança. O Jack Welch, né, que é considerado o executivo do século, em 1954 ele fundou Crotonville, que é a primeira universidade corporativa dessas grandes organizações. E aí hoje quase todas as grandes empresas têm as suas próprias universidades corporativas. Para vocês terem ideia, dos 12 presidentes da General Electric, nenhum foi recrutado fora da companhia. Todos foram desde o começo lá. Então, liderança é algo muito importante. E nessa última sucessão que eles tiveram, ficou o Jeff Melt e mais 2 outros executivos. E esses 2 executivos que foram preteridos, um foi ser presidente da Chrysler e um da Boeing. Então, não tinha nem mais espaço para eles continuarem dentro da empresa, pelo porte que eles chegaram de liderança. E aí eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, né, sobre o que é ser um líder, quais são as características, o perfil, se o líder é nato, se ele se desenvolve. Contar um pouquinho para a gente, porque, como você bem disse, você está em um time, né? E um time não é só de esporte, um time é também no mundo corporativo. Nos contasse um pouco sobre as suas questões referentes à liderança. Cara, liderar, eu não consigo falar para você que é nato ou que é inato. Porque eu vi nessa minha experiência pessoas que estavam no cantinho, que sempre ficavam retraídas, que não se manifestavam muito e com o tempo conseguiram se desenvolver. E outras pessoas que você conversa com ela, você vê que ela é líder por natureza, né? Está ali no meio da roda de amigos, no futebol, no bar, você vê que qualquer lugar que ele esteja, ele está cercado por pessoas e de alguma forma ele influencia. Quando a gente traz isso para o mundo corporativo, eu penso que a primeira coisa que a gente não pode esquecer nunca é que não existe nada sem as pessoas. Nada. Eu acho que para você poder estar à frente de um time, o primeiro que ele tem que aprender é respeitar o que cada ser humano é, o que cada um é. E talvez ele é algo que você não precisa.
Então ele tem que seguir o caminho dele, como esses dois foram para outras companhias, que naquele momento já não dava para ser ali. E você continua. Bola para frente, continua um amigo, continua um parceiro. Nossos encontros, nossas vontades aqui foram para caminhos diferentes. Mas eu acredito que a primeira coisa é a gente entender as pessoas e as pessoas entenderem a gente. Não acredito que existe o líder mágico, o chefe mágico. Tem muitas metáforas, muitas histórias de pessoas maravilhosas que são maravilhosas. Mas eles também têm defeito. Se quem é liderado não conseguir entender o defeito dele, não conseguir entender que ele também é um ser humano, que ele também falha, não vai funcionar. E dentro disso eu penso que eu tenho um caminhão de defeitos. Mas tive a sorte de ter pessoas do meu lado que respeitam meus defeitos e que respeitam minhas qualidades. Vários não se adaptaram. Faz parte do jogo. Então acho que a gente entender as pessoas, motivá-las a construir, motivá-las a ser melhor, serem melhores o tempo todo. Porque eu acho que nada, na minha concepção, na minha vivência, a nossa realização é o que nos faz fazer mais todo dia. Quando a gente começa aqui na faculdade a aprender algo que você não sabia. Quando você chega no seu meio amanhã, no trabalho, dentro de casa, e surge um assunto e você sabe falar sobre ele. Quando você começa a estudar inglês, você começa a entender a palavra, você escutou no rádio, você ouviu uma música, você começou a entender. É gostoso, mas você te dá um gás, não dá para você poder querer fazer mais? Opa, esse negócio é bom para mim. Esse negócio é bom para mim, vou estudar mais isso aqui vai me trazer mais resultado. E eu acho que a liderança passa muito por isso. A gente conhecer as pessoas que estão do nosso lado, fazer com que elas caminhem para aquilo que é importante, né? Ouvir. Temos aí, vocês vão estudar os diversos tipos de liderança. E eu acredito que a gente tem que aprender, a gente quanto líder, todo dia ser um pouquinho de cada uma daquelas. Difícil, mas tem que aprender um pouquinho da característica positiva que cada uma daquelas tem. E fazer a coisa realmente acontecer. Porque na minha área, sempre na área comercial, contei para vocês, eu comecei vendendo, pensei que ia virar engenheiro, voltei a ser vendedor de novo. Então eu sou vendedor. Brinco com o meu time que hoje eu tenho uma posição diferente, mas o que eu sou bom é vendedor. Vendedor, eu sou, amanhã você vai vender picolé de novo, a gente vai vender bem. Então, assim, essa construção do dia a dia, de estar com as pessoas, de motivar, de fazer com que a gente aconteça, que troque o carro do ano 2000 para 2001, que troque de casa, que troque de apartamento de 2 quartos para 3 quartos, e cada um trace seu sonho, comece a trabalhar para aquilo, e a gente realizar junto. A gente precisa. E eu comercial, cara, eu tenho que vender. Então, o meu papel com eles é, vamos fazer o negócio acontecer? Se a gente fazer o negócio acontecer, tem remuneração, cara. A gente vai bater essa meta variável aqui, e se fazer variável aqui, a gente vai ter mais grana. Isso aqui dá mais isso aqui no final do mês, cara. Vamos apertar, vamos embora, vamos junto. E cada um de um jeito, cada um motivo do outro. Tem gente que chega ali, pode ganhar 100, está ganhando 50, está satisfeito. Tem outro que está ganhando 150, ele, pô, você não me dá meu salário, tem que arrumar outro emprego, cara. Me ajuda aí. Tem outro que está ali, que o que der dá bom, não, estou tranquilo, não. Tá bom, tá light, deixa eu aqui. E o outro te pôr no pilha, cara, eu quero mais, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. E a gente saber explorar a característica de cada um desses, de pegar esse que está acomodado e falar, cara, já imaginou se ano que vem você conseguir levar sua filha pra praia, pro Nordeste, pegar um resort lá, 7 dias, tranquilo, só olhando pro céu, tomando uma cervejinha. O cara começa a pensar, poxa, legal, cara. E esse que tá te cobrando 150, bicho, o que você acha de você estudar, cara? Você estourou nessa cadeira já. Vamos virar supervisor. Estuda, velho. Vamos nessa. Então você conhecer as pessoas, o seu primeiro time, a gente vai, infelizmente uma coisa que acontece quando você cresce muito, você fica um pouco longe, mas eu motivo meus livros o tempo todo a fazer isso. Conheça seu time. Entende como é que ele funciona, entende como é que cada um deles funciona. Vai ter tanta coisa ruim. Vamos potencializar as boas, minimizar as ruins e vamos caminhar junto. Acho que esse é o grande papel do líder. Excelente. Motivar as pessoas para fazer que elas cheguem aos seus objetivos. Excelente. Não esperava uma resposta diferente dessa. Bom, e nessa questão que você falou, vamos estudar mais, né? Você está de supervisor sentado nas cadeiras, vamos evoluir. E aí você conseguiu chegar nesse posto porque você continuou estudando. E eu destaco muito para essa meninada, né? E quando eu era mais novo, eu aprendi geografia
naqueles mapas no quadro, não tinha todas essas tecnologias. Cuidado para não revelar a idade. Eu não tenho cabelo branco ainda, né? Ah, é sério? Porque o que aperta é o óculos, aí toda hora tem que usar óculos, mas lá, tá vendo? Não aguento mais ficar em pé no Mineirão mandando baixar a bandeira. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: o que te possibilitou estar sempre fazendo essa carreira internacional é que você estudou inglês. Hoje a pessoa pode ter uma dificuldade financeira porque ele tem que pagar a faculdade, mas aí ele tem que estudar o inglês também, que não é barato. E para você ter a proficiência mesmo, é necessário que você vá para fora. Não é tão simples só aprender o inglês aqui, mesmo que você leve muito a sério, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do inglês, se tem alguma outra língua que você recomendaria, como o espanhol, né? E aproveitando o gancho, contasse um pouquinho sobre essas questões no exterior, porque viajar para fora é sempre uma aventura, né? Comidas típicas, principalmente na China, deve ter uns espetinhos maravilhosos lá. Eu lembro que eu fiz uma viagem para o Canadá e a moça foi e perguntou para mim assim: "Do you like spice?" Eu falei assim: "Yes." Aí ela começou insistindo, e era um restaurante tailandês. Eu falei: "Putz, mas que mulher chata, eu já falei que eu gosto de pimenta, e eu amo pimenta." Aí fui lá, coloquei o prato. A primeira garfada que eu dei, não foi barato, né? A primeira garfada que eu coloquei, eu já tive que pegar o refrigerante na mesa e virar de uma vez e tive que deixar a comida lá, não tinha como comer. Então, que você contasse um pouquinho pra gente sobre essas questões dessas viagens internacionais, sobre o inglês, se tem alguma outra língua. Recentemente, estava na final do Mundial de Clubes assistindo o jogo, então contasse um pouquinho pra gente disso. Porque, como diz o Flávio Augusto, né, do Geração de Valor, nós temos que plantar nas pessoas o desejo de sempre evoluir, ter mais ambição. Então você chegou num patamar hoje dessas viagens que a gente também queria que você contasse pra gente essas experiências. Bacana. Deixa eu começar pelo início, né? Primeira viagem internacional que eu fiz pela empresa, eu não era responsável pela área. Meu inglês não é nenhuma maravilha, mas ele é bom. Mas naquele momento eu não sabia nada. E eu fui de carona com o Cássio, esse meu amigo. Eu já era gerente, já era diretor do mercado interno de todo o Brasil. E comecei em algumas feiras com ele. 2012, primeira feira de alimentos em Paris. Cheguei lá e falei, cara, eu comecei a ficar incomodado. Não sabia nada. Eu fiz primeiro grau, formei no Senai, formei ali, como eu disse para vocês. Quando eu saí do Senai, fui fazer o técnico no Zoroastro. Então eu não peguei o verbo to be da sexta, sétima e oitava. E nem peguei também segundo grau, para fazer técnico. Não tinha que ser o normal. No inglês só tinha no normal. E sempre curioso, olhando uma coisinha ali, mas eu vi que não sabia nada. Voltei de lá, uma viagem maravilhosa, minha primeira viagem profissional que eu fiz. E falei, cara, tem que mudar isso. Comecei a estudar um pouco disso. Um pouquinho mais. Comecei naquele momento a ter um pouco mais de acesso ao que nós temos muito hoje, as plataformas, né? De aprendizado, as plataformas de consulta. Eu até hoje eu malho ouvindo, para poder melhorar, porque eu tenho hoje uma outra característica que é importante para mim, que eu penso nisso, que eu tive a sorte de chegar onde eu cheguei, que a gente só é bom se a gente contratar gente melhor do que a gente. Então, para mim ser bom, tem que ter pessoa melhor do que eu. O cara que está lá fazendo análise de dados tem que ser melhor do que eu, para me dar um dado que eu consiga interpretar e dar um caminho para o meu time. O cara que está atendendo o mercado muçulmano, ele tem que saber mais do mercado muçulmano do que eu. Tem que ser capaz de orientá-lo e me dizer se hoje eu vou para o mercado muçulmano, se eu vou para o mercado chinês, se eu fico no mercado interno, se eu vou para o mercado russo. Essas são as maiores decisões que eu tomo. Eles são os grandes negociadores. Mas eu tenho lá um muçulmano, um brasileiro, que estudou no Egito, formou no Egito, anda lá de calça curta, barbudão, bate a testa no chão nos horários corretos, tem um reloginho dele que mostra para que lado que ele tem que rezar. A gente vai para o mercado árabe com ele, para as feiras, conhece tudo, fala árabe, casou como muçulmano. Tem dentro do meu time outras pessoas que dominam outras línguas, eu acho que essa é a minha maior fortaleza. Minha maior fortaleza de pessoas do meu lado que são melhores do que eu. Eu sou capaz, eu tenho que ser capaz de direcioná-los, né? Mas quando você fala de língua, antes de falar das viagens, cara, mudou muito. E muda muito. Hoje,
eu apostaria que o mandarim é uma coisa que vai chegar, uma língua que vai chegar muito forte. A China é uma potência e não vai mudar isso. Uma força, uma população gigante. Dentro do meu mercado, vou falar para vocês que nós, brasileiros, ano passado, comemos em média 25 quilos de carne bovina no ano passado. A média per capita brasileira ano passado, 25 quilos. Números oficiais. Nosso maior número foi 42 quilos. Tem gente que come muito mais do que nós, a gente não come 90. Mas o chinês, com aquele pouquinho de gente, comeu 6. Imagina se cada um deles aumentar 1 quilo. Boa meta. Então, a gente precisa ser capaz de comunicar. E eu acho que o inglês é o básico, a gente precisa pensar no inglês. Não precisa colocar o inglês não. Porque a gente vai em qualquer mercado, se eu estou numa feira na Rússia, se eu estou numa feira nos Estados Unidos, se eu estou numa feira na Ásia, se eu estou numa feira em qualquer outro país, o inglês te tira do lugar. Uma coisa que eu falo para vocês é que esse tem que estar na agenda. Esse tem que estar na pauta. Esse tem que ter condições, como eu digo no dia a dia, de não morrer de fome. Né? Você precisa não morrer de fome com esse idioma, pelo menos. E ter outro, e quando a gente começa a praticar, ensinar o espanhol, a gente tem uma facilidade maior, o mandarim mais difícil, mas a gente vai desenvolvendo talentos e descobrindo coisas que a gente tem o viés e tem que explorar isso. Mas eu motivaria muito nesse sentido. E as viagens, como eu disse, a minha primeira viagem corporativa foi em 2012, e a gente vendendo para o mundo inteiro, a gente precisa visitar os clientes do mundo inteiro. Mas dá para visitar o mundo inteiro? Não dá. E a grande oportunidade que a gente tem de fazer contatos são as feiras de alimento no mundo. Então, quando a gente tem uma feira, por exemplo, no mês de fevereiro existe uma feira chamada GoFood que acontece em Dubai. Então, ali a gente consegue conversar, então uma feira todo mundo se movimenta para ali, o mercado árabe vai para aquela feira. E ali você consegue conversar com clientes, parceiros dos diversos países daquela região. Agora em maio tem China. Você vai para a China por si só é gigante. Então ali na China se atende muito o mercado chinês. Tem a feira da Rússia, tem a feira da Europa. Ela é bianual, acontece um ano Paris, um ano Colônia na Alemanha. Essa é a mais democrática, né? Então essa você fala com países do mundo inteiro, ali a pessoa junta um pouquinho, é mais motivante viajar para a Europa, para as pessoas de diversos países. Vai para a Europa, já vai ali, vai na feira, já tira uns 10 dias de férias e dá uma passeada ali, os clientes que a gente conhece pelo mundo afora. Tem algumas feiras não tem como a gente ficar fora dela. Né? 2 anos atrás nós abrimos um braço também dentro do grupo de alimentação animal, né? Pet Food. A gente teve uma feira também em Orlando. Então essas feiras, elas acontecem, são feiras de negócio. Então naturalmente, como o Rogério brincou, a gente está na casa do nosso cliente. Então ali naturalmente ele vai te levar para fazer alguma coisa. Você vai pelo menos jantar com o cliente todo dia, é o mínimo que a gente faz. Então ele faz questão de te levar num restaurante típico, de você conhecer como que funciona a culinária. Você está ali durante a feira, você vai visitar a estrutura dele, como que funciona, como que é o negócio dele, como que ele compra, como que ele vende, qual país que ele acessa, qual país que ele não acessa, se é só o país dele, se ele atravessa a fronteira para atender outro, que produto que ele já me compra, que está trabalhando legal, qual que ele não me compra ainda que eu tenho oportunidade. A gente vai ali para descobrir oportunidades e ele leva a gente para conhecer isso. E isso é legal, porque a gente vai e às vezes, ano passado coincidiu, eu estava lá em Dubai e tinha a final do Mundial de Clubes, né? Jogou Palmeiras e Chelsea, um cliente nos levou. A seleção brasileira, sei que vocês gostam de futebol, vou levar vocês. Chegamos lá, estava tudo comprado, arrumado, ele levou a gente para poder conhecer. Esse ano, fui lá, um outro cliente me levou para andar fazer 4x4 no deserto, né? Então essas oportunidades surgem com alguns clientes no dia a dia, porque eles fazem questão, porque quando vem para o Brasil, é o contrário, né? A gente vem e recebe o chinês, na China é mais difícil comer, não sei se falar para vocês. Tem que correr do mercado, é complicado. Você fica doido para uma cliente deixa no hotel, você correr para o McDonald's da vida e tal. Não tinha muito consumo de carne lá no mercado chinês agora, está muito normal os steakhouses, né? Essas carnes que a gente vê, que a gente vai hoje numa churrascaria, pede um bife, pede um prato ali com um bife, uma salada, um acompanhamento. Para nós é normal, para eles não é. Comiam muita carne picadinha, então a elevação do poder econômico que eles viveram nesses últimos anos, né, possibilitou que eles tivessem acesso a isso. Então, é um país que historicamente, vocês devem saber um pouquinho disso, tem uma história de fome, de guerra, de muita dificuldade, que armazena muita comida, comigo de tudo, continuam comendo de tudo, a gente viveu. A gente aprendeu um pouco sobre isso aí durante a pandemia, né, acho que foi muito divulgado. Mas existe aqueles mercadões, né, que lá se experimenta as comidas mais variadas. Eu fujo muito,
Eu ponho uma cerveja, uma água, refrigerante do lado para ajudar, quando não tem como fugir. Gosto muito da comida brasileira, gosto muito da comida tailandesa, é deliciosa, mas a chinesa é mais difícil de levar. Eu não como, no dia a dia não como comida chinesa, não como comida japonesa, que eu sei que é moda, mas não é minha pegada. Então, assim, mas tem hora que não dá para fugir, né? Não dá para fugir. Então é uma experiência legal. E conhecer, né? Mais do que tudo é você viver essa cultura, né? É você, mais do que o jantar, que é legal, que é a parte bacana, né? Do negócio, então você está ali com ele, visitando. Tive um cliente, um árabe, que preparou um almoço pra gente maravilhoso. Aquela mesa, eu falei, gente, como é que vai comer? Eu continuei ensinando, a gente chamou um trechinho. Então estávamos eu e dois pessoas que trabalham comigo, esse muçulmano e mais o gestor que cuida do mercado internacional. Aquela comida árabe, está lá. Eu só falei assim com eles, tomara que esse cortou a unha. Porque eles servem com a mão. Né? E eles querem te fazer comer. Então ele pega com a mão e põe no seu prato. Come. Não gostou? Não gostou? Você não comeu? Não gostou? Está ali te colocando comida o tempo todo. Então são culturas diferentes que te fazem. E isso é muito legal. A gente poder viver esse momento com eles. Certa vez eu parei no meio da estrada BR. Parei lá para tirar foto dos camelos. Estava igual a gente fica vendo os cavalos aqui, os burros. Estavam os camelos lá passeando em cima da... Tirei as fotos e mandei lá no grupo da família para a turma ver o camelão lá no meio do deserto. Então isso é legal, aprender um lado gostoso, né? muito bom de conhecer, de estar nisso, mas junto com isso eu não preciso falar para vocês que existe uma responsabilidade gigante. Né? Dentro do grupo, diretamente, nós temos quase 3.000 funcionários. E nós, do nosso time, meu time do comercial, somos responsáveis por colocar essa mercadoria nesses diversos mercados e com um valor suficiente para poder pagar essa conta. Para poder bancar esse negócio. Então tem esse lado, mas a pressão é grande no dia a dia. A gente precisa realmente... E carne não dá para guardar, né? Trabalhando na cerveja, a cerveja podia ficar 3 meses guardada, estava tranquilo. Problema nenhum, entendeu? Tinha mais 3 para vencer ainda. A carne vence com 60, que é uma instituição no Brasil hoje, 60 dias. Mas a carne com 30 dias a gente já começa a olhar para ela assim, porque ela perde o líquido natural do nosso corpo. Como o corpo tem mais água, o corpo vai perder. Então você tem que vender muito rápido. Perdeu, virou carniça. Vai jogar fora. Então a pressão no dia a dia é muito grande. E é legal, a gente vai pensando. Gente, estou falando aqui um pouquinho de fora, Rogério, desculpa. Não, lógico. Mas dentro do Brasil é um negócio absurdo de legal para conhecer. Você ir, chegar no Acre, Manaus, Amapá, é muito diferente. O Brasil é muito grande. É um continente, né? Nós somos um continente. A gente chega na Europa, você pega um trem com 2 horas, você já trocou de país. Aqui com 2 horas já não chega na praia, tem que pegar 7, né? Guardar 5, guardar 4 da manhã para chegar meio-dia, lá para pegar a praia em Cabo Frio, Guarapari, né? E a gente vai num gosto danado. Né? A gente é muito grande, então quando a gente vai subindo, vai para os extremos do Brasil, completamente diferente. E eu vivo isso dentro da empresa, a gente tem funcionário, colaborador lá que está com a gente de diversos países, e como é diferente. Se lidar com o sulista, lidar com o nordestino, lidar com o nortista, como é diferente aqui dentro. A gente está lá visitando como que é diferente o hábito deles. Né? Por curiosidade, a gente vai para Belém, para o estado do Pará, o pessoal come de arroz, não tem doido. Né? Então, assim, você vai para o Nordeste, o pessoal come de miúdo, é uma coisa absurda, que a gente come menos aqui. E a tratativa que diverte, que não diverte. Então, assim, o Brasil é um continente que vale muito a pena conhecer. A gente tem essa oportunidade, mas o Brasil é maravilhoso. Eu sou um apaixonado pelo Nordeste, né? Brinco muito que tá faltando pouco para eu aposentar, né, Rafa? Tá, né, professor? Mas assim que eu aposentar, no dia seguinte eu estou mudando para Fortaleza. Mas essa questão de alimento é uma coisa que a gente também tem que ficar muito atento, porque às vezes a gente cria alguns preconceitos com a comida chinesa. Eu tenho um amigo israelense, o Noah, que ele veio casou com um brasileiro, geralmente é assim, né? E começou a jogar futebol com a gente. Eu fiquei muito amigo do Noah e fiquei todo feliz que o meu segundo prato favorito, não preciso falar que o primeiro é massa, né? É frango a molho pardo. Eu levei lá em Macacos, todo satisfeito, e apresentei para ele frango a molho pardo. Ele detestou, ele achou um negócio horroroso, né? Então, assim, a gente tem essas diferenças culturais, que às vezes a gente impõe uma resistência, uma cultura fora, né? Não seja no mundo ou dentro do próprio Brasil, né? Porque nós somos um continente, mas também a gente tem que perceber
quando essas pessoas vêm para o nosso país também, tem essas dificuldades, com uma diferença muito bacana, que nós brasileiros somos um povo muito acolhedor, né? Isso faz toda a diferença. Mas aí eu queria te fazer uma outra pergunta também, aí é com relação já ao momento atual, tá? Nós estamos vivenciando uma mudança muito grande na sociedade, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre inclusão, acessibilidade, a chegada forte das mulheres, né? A gente fica muito satisfeito com isso, ao comando das organizações, esse conflito de gerações que nós estamos vendo agora, X, Y, Z, e tem geração que não acaba mais. Se você falasse um pouquinho para a gente sobre como é lidar com o mercado e como é lidar com os profissionais que estão dentro da organização. Eu vou fazer um corte aqui, Rogério. Pergunta grande, né? Primeiro, sobre a inclusão, eu acho que é não incluir. Todo mundo é normal, cara. Se eu ficar olhando diferente, eu vou ficar tendo que arrumar um jeito, tá todo mundo diferente. Se tá todo mundo bem, tá todo mundo se sentindo respeitado, acho que esse é o caminho. Falo isso com o meu time no dia a dia. Se eu ficar olhando, fulano é assim, fulano é assado, fulano é assim, fulano é assado, vai chegar a hora que vai faltar braço, vai faltar habilidade de lidar com isso tudo. Se a gente se respeita no dia a dia, vamos entender, isso é muito forte, sabe? E rico, extremamente rico, extremamente rico. A gente pega, eu vejo, por exemplo, quando a gente fala de mulher, uma mulher determinada, gente, é um negócio difícil de segurar. Difícil de segurar. A mulher quer fazer o negócio acontecer, quer fazer a coisa acontecer. Falando aqui bem estritamente profissionalmente, fazer uma carreira legal, estudar e fazer. Difícil. Geralmente se destacam. Porque tem uma habilidade, uma sensibilidade fora de série. Fora de série. Sabe? Tem todos os desafios, eu acho que é um negócio absurdo, né? Porque a mulher enfrenta. A gente reclama, trabalha 14, 15 horas por dia. A mulher acaba trabalhando 18, não ia fazer quanto? 19. Eu falo, pô, tô reclamando de barriga cheia. Então, assim, eu penso muito nisso e nos nossos bate-papos no dia a dia da empresa. Penso que a gente tem que nos policiarmos, entendermos as diferenças, sabemos que o mundo mudou, que algumas coisas, e aí eu acho que está o corte, né? As novas gerações, como eles entendem as coisas. A gente acostumou a fazer as coisas de um jeito, e outro dia eu vi um exemplo muito legal, porque a gente acostuma fazer de um jeito, às vezes é normal, mas chateia, pode chatear ela. E um dia eu fui fazer um curso, agora, o professor Romeu Buzalela, e ele começou a aula dele pedindo, achei muito interessante, vou fazer plágio aqui, se ele descobrir, acho que ele vai ficar feliz. Ele começou a aula falando que, pedindo desculpa se por algum momento ele usasse alguma linguagem inadequada. Que a gente usa. A gente é prático. Eu falei, comecei vendendo. Vive no campo de futebol, vivo ali, a gente tem que se policiar o tempo todo. Eu achei muito legal que ele, um executivo renomado, morou fora, em vários países, dirigiu algumas empresas, dando aula nas principais faculdades do Brasil, e contou a passagem que ele, com machismo, né, ele usou essa palavra lá, um machismo tóxico. Ele fez uma coisa, ele não fez com maldade, usou uma expressão que uma aluna ficou chateada, reclamou dele na reitoria, ficou chateada, poxa, eu não fiz com maldade, falei naturalmente, ele falou da esposa dele, a mulher ficou em casa e tal, a menina entendeu que ele menosprezou a mulher dele, poxa, minha mulher, ele inteiro comigo, e a menina entendeu aquilo, foi na reitoria, reclamou dele, foi chamada a atenção, e ali o cara tem que mudar. Aí ele fez um curso, e o mundo vai evoluindo, né? De desintoxicação do machismo. Achei muito legal. Muito legal. Muito legal. Eu achei bacana demais. Falei, porra, meu cara, bacana, né? Ele foi para poder realmente se policiar. Né? Aí eu volto nessa questão, lá atrás da liderança. A gente tem que entender. Se eu uma vez falar uma coisa que desagradou, o cara falou, Roberto, cara, é isso que dizer? Não. Cara, mas parece. Então cuidado, porque eu já entendi. Eu tinha oportunidade de perguntar. Talvez se o cara não tiver oportunidade de perguntar, vai te deixar, você vai deixar chateado. Então, eu acho que a gente tem que evoluir, a gente tem que mudar. E para mim, voltando no corte que eu falei, a questão da inclusão e da tratativa das novas gerações, o maior desafio está na tratativa das novas gerações. Porque lá no início eu falei para vocês que entender o desafio que cada um tem, que cada um quer crescer,
Se a gente muda o perfil, as novas gerações estão chegando, eu preciso ver como é que eu vou abordar com ela, o que ela quer, como é que eu vou chegar, que tipo de abertura que eu vou ter para a gente poder conversar e fazer. Então, acho que o maior desafio está aí. Coisas, ir para o mercado, evoluir, ser protagonista. Ser protagonista. A gente tem que tirar da gente e das pessoas do nosso lado o sentimento de vitimismo. Ah, o Brasil, o presidente. Cara, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo diferente para poder mudar? Vou ficar reclamando, não vou fazer nada. Então, acho que a gente tem que ter... Você dormiu, no outro dia acorda e vai trabalhar, né? Cara, e protagonismo não é seu chefe. Protagonismo não é seu líder. É protagonismo da sua vida. O quanto hoje você é melhor do que ontem? O que você está fazendo para ser melhor do que ontem? Isso que vocês estão fazendo aqui é maravilhoso. Sabe? Eu acho que esse é o papel que a gente tem. De nos incentivarmos, nos atualizarmos, termos conhecimento todo dia. E eu não tenho dúvida, gente. Eu estou nesse mercado há muito tempo. Lido diariamente com o nosso time de gente de gestão. Vejo meus colegas com dificuldades para poder fazer reposição. Para gente boa tem lugar sim. Para gente boa tem lugar sim. Ah, vai começar? Vai começar na cadeirinha lá de assistente? Vai. Mas se tiver vontade, vai crescer. Né? Na entrevista do Paulo, ele fala disso. Dormir na empresa para poder entender como que o Golfo funcionava, para poder explicar. Então, para quem é bom, tem espaço. Então, a gente tem que acreditar nisso. A gente não pode estar aqui por estar. Não pode estar aqui só por lazer. Tem lazer também, tem um colega gente boa que a gente vai sair daqui, vai tomar uma cerveja, a gente vai trocar umas figurinhas, vamos confessar alguma coisa aqui. Beleza. Mas o que eu estou fazendo lá fora? Lá fora eu vou dedicar, lá fora eu vou mostrar o que eu sei fazer e vou entender e estar no mercado de trabalho. O mercado dá muita dica pra gente. Lá dentro da corporação que a gente está, lá dentro da empresa que a gente está, a gente vai perceber os caminhos, a gente vai entender. Tem que ser ágeis, temos que ser flexíveis, né, para perceber um bom caminho que surge e pegar nele. Porque tem gente, tem muito espaço. O Brasil hoje tem uma lacuna grande aí de conhecimento, essa mudança tecnológica que a gente está vivendo, está antenado nisso é muito importante, está vivendo isso é muito importante, ser alguém que agregue nisso é muito importante, mas dá para ser melhor do que a gente está hoje. Esse é o grande. E entendo que tem gente que vai querer ser um grande líder. Tem gente que vai ser um grande líder porque o mercado vai levá-lo e ele vai fazer por onde vai chegar lá. E tem gente que quer estar bem, e é legal, zero problema. Legal também. Mas a cadeira que eu quero estar como? Eu falo com o meu time. Cara, eu sou vendedor, eu quero ser vendedor. Então esteja na prateleira de cima dos vendedores. Até porque não tem espaço para todo mundo. Se todo mundo virando minha cadeira, lascou, eu perdi meu emprego. Mas aonde você está, você tem que ser o melhor. Ser o melhor ali, daqui a pouquinho você tem a chance de alçar. E pode até escolher não alçar. Conheço várias pessoas que nesse momento de virada tiveram oportunidade. Eu ouvi, eu convidei. Robertão, cara, obrigado. Me ajuda a melhorar aqui, que aqui eu quero ficar. Se você não me ajudar, eu vou para outro lugar que me paga, mas eu quero ser consultor, eu quero fazer isso que eu faço aqui, que isso para mim tá bom. Pô, gente, nada era mais difícil. Agora de manhã tá mais gostoso, né? mais leve. A noite era mais difícil, porque às vezes sempre pintava uma coisinha. Mas eu, cara, na pandemia aconteceu um negócio interessante, eu vou contar mais uma passagem para vocês. Eu, menino, né? Como eu contei para vocês, minha mãe, meu pai pobre, meu pai tinha separado da minha mãe cuidando da gente, cozinheiro sozinho. A galera de irmão não tinha televisão. Muito difícil e meu sonho era ter bicicleta, eu andava de bicicleta com meus amigos. Tinha um amigo, dois amigos meus que tinham duas bicicletas. Vou falar o modelo não, que vocês não vão nem saber. Você dobrava quase uma brincadeira. Eu sou humor, sabe? Você humor, sabe? Aquela que eu dobrava quase. E no Natal o pai deles deu pra eles duas bicicletas. Esse cara era meu amigo, cara. Ele sabia que eu abri com a bicicleta e me deu a bicicleta dele. De presente. Cheguei, fui pra casa, mas dei um trato nela. Eu deixei a bichinha brilhando. Brilhando. Minha mãe chegou. Bicicleta aqui. Tava até no quarto, né? Tanto cuidado com o guardei no quarto, não pode ficar lá fora. Não. Esquece, né? Essa bicicleta dentro de casa. Pô, mãe é minha. Sua? Eu te dei. Beleza. Você comprou? Não. Eu te dei? Não. Seu pai te deu? Não. Agora deu. Então, mãe! Pô, voltei lá, deixei a bicicleta. Larguei a bicicleta, continuei minha vida. Aí na pandemia, comecei só a correr. Não tinha futebol, não tinha academia. Aí eu corri. Chegava em casa, saía correndo lá.
Aí um belo dia esse amigo perdi. Cara, comecei, e ele era atleta, realmente uma perda absurda, porque ele jogava tênis, jogava futebol, jogava vários esportes, e ele estava parado, inquieto, falou, Roberto, eu quero andar de comprei a bicicleta. Tá bom pra caramba. Eu falei, cara, você é doido? Aí final de semana a gente voltou, segunda-feira, aqui, cara, andei no meio do mato, bom pra caramba e tal. Segundo final de semana ele voltou, olha aqui e tal, beleza. Ficou falando comigo e um outro amigo nosso. Aí, um belo dia, vamos almoçar, a gente almoçava sempre junto. Almoçar, vamos. Aí saímos para almoçar, foi direto para uma loja de bicicleta. E falou assim, eu vou comprar uma bicicleta. Ele já sabia da história, eu tinha contado para ele algumas passagens da minha vida. Agora você nunca teve bicicleta, já me deixou agora com a bicicleta. Agora você dá conta de comprar uma bicicleta. Eu falei, cara, você tá falando sério? Não, nós vamos pedalar. Eu fui lá, fui na loja, escolhi uma bicicleta. Comprei a bicicleta, começamos a pedalar. Cara, descobri um trem maluco, me faz um bem absurdo. Dói pegar a bicicleta, vai subir nesse morro, parar lá não, se é do pedágio, chegar lá do alto. Não sou muito adepto das redes sociais, não, mas eu posto uma paisagem lá de cima, um pôr do sol, uma manhã. Adoro a bicicleta. A bicicleta é um negócio que eu tenho uma paixão absurda. Pego, põe no carro e desço, vou passear de cipó para algum lugar, pelo menos de tempo em tempo, para poder pegar a bicicleta e pedalar, me faz um bem absurdo. E, cara, é absurdo também como faz bem pra gente fisicamente o esporte, como que te traz uma vitalidade, um vigor realmente para poder vencer os dias. Fica mais leve, fica mais gostoso, te ajuda a pensar. Às vezes quando eu pego aqueles morros, nem eu acredito que eu subi, vai subindo devagarzinho, não adianta, primeira coisa, não adianta ter pressa. Aquele morrão, você fala assim, é minha perna. Se eu for querer subir rápido, eu vou cansar e não vou dar conta. Aí você pega não encara ele, fica brincando com os meninos, na verdade. Não encara ele não, que vai te ganhar. Não encara o moleque, vai ganhar. Você não encara ele não. Vai tranquilo, acerta um ritmo e vai em frente. Aí você vai subindo aquele morro, você fica 30, 40 minutos subindo. Cara, que a gente pensa, quantas soluções a gente acha, quantas ideias a gente acha para discutir contigo no outro dia, daqui uns dias, para poder solucionar as coisas, sabe? Porque é um momento realmente de reflexão muito grande. Eu sou fã do esporte, não aprendi, nunca me dediquei ao tênis, que eu sei que é um esporte maravilhoso, todo mundo fala muito bem. Nesse aperto da minha agenda aí, eu vou me equilibrando no futebol, na live. Vou levar você para jogar lá em casa. Na academia e na corridinha, de vez em quando. Bom, uma outra coisa que a gente discute muito, né, pessoal, é a questão referente, nós falamos como que a internet nos deu tantas ferramentas de aprendizado. E eu acho que a gente tem hoje tanto conteúdo que não vai agregar muito para a gente em termos de conhecimento, mas ao mesmo tempo nós temos o streaming, né, que ele chegou tão forte, com conteúdos tão ricos. E aí, se você poderia nos dizer alguma série, filme, algum livro que você está lendo? Cara, tem clássicos aí importantíssimos, né? E vou falar aqui de algumas. Falar de série, eu acho que uma que mais, na minha área, que mexeu muito comigo, Billions. Como aqueles caras são ninja para negociar. Ali eu descobri o preço de um favor, né? No andar de cima, né? Lá em cima, no alto, onde está realmente o poder. Aliás, o nosso grupo ali, o Rafa, né? Que é o dono do Vila Café, quero trazê-lo aqui, já veio 2 vezes. É um dos maiores aficionados com o Billions. Caras, aquilo ali é uma aula de negociação, né? É uma aula de negociação, gosto muito. Tem aí Fome de Poder, alguns outros grandes livros. Acho que a gente tem uma ficção muito grande, né? Uma afeição exagerada com os grandes CEOs do mundo, das grandes companhias. Aí tem um livro, cara, que eu adoro, chama-se O Código CEO. É a história de alguns CEOs de empresas menores que viveram momentos assim absurdos, momentos para tomada de decisão, que foram efetivamente felizes, sabe? Então, assim, profissionalmente acaba que eu vou sempre por esse lado, né? Outro livro que chama Alinhando as Estrelas, que dá para com as pessoas, né? Com que eu alinho as estrelas do meu time, né? Mas não sou muito fã dessas questões da fórmula mágica, não, sabe? Me incomoda muito a internet, aquelas pessoas lá vendendo os coaches das riquezas, lê esse livro aqui que você vai ficar rico depois de amanhã. Cara, não tem segredo não, eu não consegui ver isso até hoje não, tem, né? 30 anos que eu estou nesse mercado, comecei muito novo, e não vi realmente nenhum segredo sair da página de um livro. Acho que os livros, as séries,
elas complementam o que nós falamos mais cedo. O caminho que nós estamos guiando, que nós estamos construindo. De verdade, me incomoda, até fazer um comentário, né, nesse sentido. Me incomoda muito aquelas páginas lá, os caras venderem aquele curso. O cara vende o curso da riqueza e vai te cobrar 4, 5 pau pro final de semana. É uma pessoa que deixa de pagar aluguel para fazer um curso. Imersão de não sei o que, imersão da riqueza, imersão de destravamento de não sei o que lá, e mergulho na riqueza de lá, cara. Se fosse assim, não ia ter pobre, não, pô. Né? Não existe. Vamos trabalhar, galera. Tem que estudar, fazer o que estão fazendo, tem que dedicar, tem que nos conhecer, dedicar para poder pegar o melhor caminho. É isso, cara, é o que vocês estão fazendo aqui. E os livros vão complementar, né? Vão nos ensinar algumas coisas de todos. E falando de filme aqui, para poder terminar a pergunta, eu adoro conversar. Aí já falou, vamos bater um papo, né? Adoro bater um papo. Adoro conversar. Eu sou aficionado com os livros, com os filmes de cunho histórico. Eu gosto de gastar meu tempo aprendendo alguma coisa. Então, para mim, lá no Netflix sempre aparece para mim filmes baseados em história real. Porque por mais que tenha ali uma coisa complementar ou outra, você tira um tema central, você fica aprendendo uma coisa nova. Você fica aprendendo alguma coisa que te agrega. Então, é sempre a minha categoria preferida, sabe? Os filmes baseados em histórias reais. Maravilha. E aí, inclusive, eu e os meninos do terceiro período, né, tivemos uma experiência muito bacana. Na semana passada nós fomos assistir o filme do tênis do Michael Jordan. E aí, pegando o gancho, eu pedi para eles assistirem o arremesso final, que está na Netflix. E aí, agora eu quero perguntar a última pergunta. Eles vão ter um segundo horário também, né? Eu quero saber o seguinte, o Cruzeiro vai voltar para a Libertadores? Claro. Esse ano não sei, né? Mas vai voltar, cara, vai voltar. Vai voltar para uma situação que para mim é o caminho, né? Eu vejo, como eu sou de esporte, cara, eu sou meio... Talvez eu tá passando jogo de pôquer, eu vejo, se não tiver algum negócio... Tem que me policiar, senão eu fico muito preso. Vejo futebol, vejo basquete, vejo tênis, vejo tudo, sei um pouquinho na regra de tudo e gosto muito. E eu acho, me incomoda muito a política remuneratória do futebol brasileiro. Eu acho absurdo que a gente paga para o jogador de futebol, não que eles não mereçam, porque falam do talento deles, nada disso, mas nós tínhamos que fazer algo que fosse diferente, tem outras ligas que tem ali. Eu acho que a política americana, né, do salary cap é um negócio absurdo, eu acho muito legal. Você pode até pagar, paga o que eu quiser, mas tem um limite para o time. Você pagou muito para um, vai pagar menos para outro. Você ganha alguma coisa? Tom Brady, todo mundo sabe. Sempre abriu mão de ser o maior salário, mesmo sendo o Pelé, né, que entrou no dicionário essa semana, mesmo sendo o Pelé, ele sempre abriu mão de ser o maior salário para ter o melhor time. Ele queria ganhar. E automaticamente convertia o ganho dele em marketing. Uma figura extremamente popular, o melhor, ele vai ganhar. Ele deixava de ser o grande ganhador do time para ter pessoas boas em volta dele. Né? Então, assim, e pensando nisso, ligando ao Cruzeiro, eu acho que é isso. Eu acho que o Brasil vai evoluir, a SAF é um caminho sem volta para o nosso esporte. Na realidade, eu quis fazer essa brincadeira do Cruzeiro, né? Mas para te perguntar sobre isso. Hoje, SAF já virou uma coisa que todo mundo fala o tempo todo. E aí, a questão que a gente tem que estar atento são as oportunidades que vão abrir no mercado de trabalho. Se você falasse só um pouquinho disso, e aí eu passo a palavra para o professor Moura. Cara, estava falando, aposto na SAF porque tem gestão. Todo mundo sabe que sem gerir, a gente se não gerir bem dentro da casa, a gente vai faltar. Se eu sair acelerado demais, correndo demais, eu poder comprar tudo, gastar meu dinheiro no final, no meio do mês, dia 10 está faltando. Todo mundo já sabe como é que funciona. Se não der uma maneiradinha, se não der uma equilibrada, a gente já faz isso naturalmente. E no esporte é a mesma coisa. Não dá mais poder administrar porque não tem mais aquele saco sem fundo. Então precisa de gestão, né, para poder fazer realmente a coisa que está acontecendo. E eu acredito muito nisso. Em qualquer fase, acho que o futebol foi e outros esportes foram largados no sentido de ter uma gestão profissional. Fato interessante, né? Técnico de futebol contratava no laço. O Cruzeiro está fazendo aí, eu acho que, não porque eu sou cruzeirense, mas acho que tem que evoluir para isso. Fez entrevista para técnico de futebol. Como profissionalizou, né? Cara, é isso. E isso vai surgir. Lá vai deixar de ter os amiguinhos, como sempre tiveram, para ter pessoas profissionais. Então, quando surgir uma vaga lá na área de marketing, na área de gestão, na área de jornalismo, qualquer um de nós vamos poder candidatar. Tem uma grande empresa de recrutamento Belo Horizontino que já cuida da conta do Cruzeiro. Se vocês olharem lá, vocês vão ver vaga para trabalhar no marketing, vaga para trabalhar na nutrição, vaga para trabalhar na educação física. Já é uma empresa contratando. Antes era, pô, Rogério, só que é meu amigão, cara, põe ele aí, ajuda o cara.
E a conta ia ficando para alguém pagar, porque estava pondo alguém ali que era amigo de alguém e não entregava. A gente precisa entregar, a gente precisa dar resultado. E acho que é isso que é o grande ganho que a comunidade, que a sociedade tem no passado. É de abrir espaço para quem é bom. E fazer quem não quer fazer, fazer. Né? Então, opa, acabou, agora tem que estudar. Tem que buscar conhecimento. Acho que esse é o grande ganho. Excelente. Bom, eu vou passar a palavra ao professor Moura, ele vai fazer as considerações. Tenho certeza que vai nos brindar com mais palavras mágicas, né, professor? E vai dar também a contribuição dele de tudo que vivenciamos aqui. E calma, vocês vão poder fazer as perguntas mesmo tendo segundo horário. Depois da fala do professor Moura, a gente pode tirar as dúvidas e questionamentos de vocês. Tá bom? Eu acho que a nossa primeira palavra, depois de já ter cumprimentado a todos, saudando em especial aqui a professora Evane, nossa professora doutora em língua portuguesa, por ter trazido a sua turma para assistir a essa verdadeira aula magna que nós estamos tendo com o professor Roberto. E esse título lhe cai muito bem pela experiência de vida e profissional que o senhor traz para todos nós, em especial os nossos alunos, que são os destinatários de todos os nossos esforços. E o senhor é um egresso dessa casa do saber, desta faculdade. Quando eu comecei a ouvir as suas palavras, eu me reportei um pouco a minha infância. Não que eu seja tão novo quanto vocês, mas me fez lembrar lá de João Monlevade, quando eu estudei no Colégio Estadual de João Monlevade. Por que essa lembrança me veio à mente? Porque lá nós tínhamos um diretor que era muito cuidadoso com o processo de ensino-aprendizagem na formação dos alunos, para formar a base. E os senhores e as senhoras entenderão onde eu quero chegar com isso. Ele era padre, o padre Vicente. Ele chegava a ponto de conhecer cada aluno pelo nome e a nota que cada aluno tirava nas respectivas disciplinas. E o padre Vicente, quando se dirigia a nós, com todo o seu cuidado, com toda a sua educação, com toda a sua erudição, ele sempre dizia: estejam preparados, porque o cavalo vai passar arriado uma única vez à sua porta. Se você não estiver preparado para montar, você vai perder a oportunidade, você vai perder o trem da história. Isso foi em 1972. Eu não tenho problema nenhum com a idade, falar com a idade que eu tenho, muito antes pelo contrário, né? Queira Deus que eu ainda tenha muitos anos de vida ainda. Então essa que é a preocupação. Você tem cabelo branco, você está ficando careca, gordo, feio. Feio, aliás, eu sou desde que nasci. Mas então, lá em 1972, estudando lá no Colégio Estadual de João Monlevade, que era, e ainda o é, na praça da Matriz do cinema, lá num bar chamado Tietê, e contíguo a uma companhia, que era a Companhia Siderúrgica Belgo Mineiro, naquela época, hoje é ArcelorMittal, que tem uma filial aqui em Sabará. Eu acompanhei a vinda dessa filial aqui de Sabará, da então Companhia Siderúrgica Belgo Mineiro. Veio para cá a seção de enrolamento de motores elétricos. Mas o que eu quero dizer com isso também, professor, é que eu também me fez lembrar que está aqui, na vida de um egresso, trazendo para nós a realidade da sua vida e a conquista que ele obteve através de uma formação sólida nesta escola. Que ela não é à toa que ela tem a avaliação 5 no conceito do MEC, porque a sua filosofia de vida assentada no seu planejamento estratégico, no seu PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, e no projeto pedagógico de cada curso, não garante apenas as habilidades e competências técnicas, mas sobretudo e principalmente visando a formação humana da pessoa. E nesse sentido, então, eu fico muito feliz quando nós temos a oportunidade de ouvir uma pessoa que, através do esforço, através da educação continuada, do trabalho, galgou experiência na vida e traz para nós aqui o relato daquilo que ele aprendeu aqui no início, mas como formação desde o berço, né, traz a sua experiência para nós. É um jovem ainda, né, que Deus lhe dê muitos anos de vida, com saúde, paz e luz, e serve para todos nós, porque somos eternos aprendizes, como experiência. Nós temos aqui, professor, alunos do primeiro período, do terceiro período, do quinto período, do sexto período, do sétimo período. Então, eu vou voltando lá nos alunos do primeiro período.
ele nos disse aqui sobre a questão do tratamento, do respeito, da igualdade, e vocês devem se lembrar que nós estamos tratando recentemente da ética da convicção focada no imperativo categórico kantiano, né? E é o que ele disse aqui, ó, liderança, mas liderança baseada não na autocracia, na imposição, na chefia, né, mas buscando a cooptação da pessoa no sentido do cumprimento da missão. E aí nós já passamos lá para o 5º período no planejamento estratégico, onde o processo decisório aqui foi trazido para nós na prática. O que providências têm que ser tomadas? Quando vocês estudam marketing lá e nós falamos dos 5 P's de marketing, o professor deixou muito claro que eu vou vender lá para os países árabes, eu vou vender para a Rússia, qual a cultura dele, que cuidado nós temos que tomar. Então não é apenas decorar que tem preço, praça, promoção e produto, não é saber aplicar isso na prática. E voltando agora mais presentemente para a questão do planejamento orçamentário, nós vimos aqui que ele é especialista em venda e toda a demonstração de resultado de exercício de uma empresa que começou lá com 2 unidades de açougue e hoje tem um faturamento de 3 bilhões de reais. E aqui foi citado outros exemplos. A Gol, eu já tive com o presidente da Gol, Lili Constantino, e ele começou transportando leite em um caminhão de boi. E no curso do trajeto ele começou também a carregar pessoas. Olha, se eu estou transportando pessoas, esse não é o meu objetivo. Mas passou então a tarifar aquilo e estabelecer preço. E hoje se tornou essa grande potência que é na aviação brasileira. Então, a riqueza da vinda do senhor aqui para nós é de uma importância fundamental, nuclear, e eu, ouvindo as suas palavras, me senti muito grato de saber que o trabalho que nós aqui, professores, com respeito aos instrumentos de planejamento e gestão da escola, baseado nas diretrizes nacionais curriculares de cada curso que aqui está, o curso de Direito, o curso de Administração, que foram recentemente modificadas no sentido de adequar todo o nosso planejamento didático pedagógico à realidade. Porque não adianta ficar ensinando coisas lá do passado que hoje não tem aplicabilidade, né? E o senhor mostra isso com muita clareza para a gente, para dizer que nós estamos no caminho certo. E essas oportunidades que nós temos de receber profissionais que estão atuando no mercado, nos dá uma satisfação muito grande, não só pelo seu êxito, que nós desejamos seja continuado, mercê do seu esforço, das suas pessoas que militam em uma orbe de homens livres e de bons costumes. Essa prece irlandesa diz o seguinte, professor Roberto, que a estrada continue se abrindo em seu caminho, que ela já está aberta, mercê do seu trabalho e da sua disponibilidade para a profissão e para a vida, para a sua família principalmente. Então diz a prece, que a estrada se abre em seu caminho, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol bata morno e suave em sua face, que a chuva caia mansamente em seus campos, e até que nós nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde na palma de suas mãos. Muito obrigado. O doutor Marcelino, nosso reitor, né, ele não pode estar presente conosco hoje, que nós estamos com alguns prazos referente à abertura de novos cursos na área técnica. Nós estamos com 3 cursos técnicos para serem abertos agora. Nosso curso também na área de educação à distância. A faculdade também está trabalhando por expansão, né? E todo grande time tem que ter um grande goleiro, tem que ter um excelente camisa 10, um centroavante, todos eles, né? E eu sempre faço questão de frisar isso, porque eu me sinto muito satisfeito sempre que eu vou participar de um evento, o professor Moura está presente, né? O currículo dele não preciso falar, comandante da Polícia Militar, mestre, formado em administração, direito, tantos outros cursos, né, professor? E poeta, verdadeiro senhor das palavras, né? Então, deixa eu ver, mãe. Foi uma satisfação muito grande quando o doutor Marcelino trouxe o professor Moura para estar, né, nesse time, né? Que ajudou a conquistar esse conceito máximo do Ministério da Educação. Com o avançar das horas, gente, nós vamos fazer o seguinte. Quem tiver perguntas, vocês vão poder encaminhar para mim pelo e-mail e eu vou encaminhar para o conferencista. Mas aproveitando, nós ainda temos mais uns 5, 10 minutinhos antes de começar o outro horário,
Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, a gente consegue fazer. Bom, os dois eu já tenho. Eu ia falar dois, vai conseguir. Primeiro as damas, né? Eu vou fazer a minha pergunta. Você é a? Eu me chamo Karen, estudante de administração do 3º período ADM. E a pergunta que eu vou fazer para você é, como você mesmo disse, você se considera vendedor, né? A pessoa que é vendedor, ela vende de tudo, picolé, de tudo, né? E aí, como você teve várias experiências em setores diferentes, eu queria saber de você o que diferencia, né? Faz com que um vendedor seja diferente, seja destaque. Oi, cara. Eu tenho uma expressão que eu adoto desde minha primeira cadeira de gestão. Nada, nenhuma capacidade técnica que a gente tem, nenhuma capacidade intuitiva que a gente tem, funciona sem querência. Eu acho que a gente precisa o tempo todo realmente focar. Querência no sentido de querer e fazer acontecer, sabe? Eu percebo pessoas, conheço pessoas que se superaram profissionalmente de uma forma absurda. Absurda. Porque queriam fazer a coisa acontecer. Vou te contar brevemente um relato de um vendedor que era um dos melhores que eu tive no meu time e ele teve pólio. A movimentação dele, extremamente difícil, a movimentação dele. Ele tinha dificuldade, gigante. Mas o tanto que esse cara lutava, o tanto que esse cara fazia, que se esforçava, e estava sempre entre os melhores resultados que nós tínhamos dentro do time. Então eu acho que na vida da gente como um todo, não só como vendedor, como qualquer outra função, eu tenho que traçar um objetivo. Eu preciso pensar a minha vida de alguma forma. Que seja daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos. O que eu quero para mim? Aquelas coisas clichês, né? Virou o ano, eu vou pensar o que eu quero esse ano. Pô, bicho, eu faço isso direto. Para muita gente é clichê, para mim não. Eu viro o ano pensando no que eu vou fazer. Então acho que a gente ter a meta, ter um sonho, ter algo que a gente quer alcançar e trabalhar para isso aí, eu traduzo isso em querência, é o grande diferencial, em qualquer cadeira que a gente tiver. Tá? Ter um objetivo e trabalhar para que ele aconteça. Ter querência no sentido de fazer acontecer de verdade. Obrigada. Obrigado a você. Prazer, Rafael. Eu sou do 3º período de administração. Como lidar e se destacar com as concorrências no seu meio atualmente, no meio das carnes? Tá. Rafa, difícil, cara. Falando do meu produto especificamente, é que eu te falei que como 70% dele vai ser em etiqueta, só 30% que a gente vai para o balcão. E pegando o corte mais tradicional, todo mundo tem como referência a picanha, eu vou chegar ali no supermercado e vou olhar 3 picanhas e vou olhar qual que está mais ou menos ali na minha gordura e vou no preço. E vou olhar por cima. E mais ou menos o nosso processo decisório passa por isso. Então, nós estamos engatinhando, pensando na forma de encantar vocês enquanto consumidores. No meu segmento ainda é um sonho, nós estamos engatinhando. Mas eu preciso ser especialista em encantar o varejista, o intermediário do negócio. Aquele cara que vai disponibilizar entre essas 3 marcas que uma delas seja minha. Aí eu vou ter a oportunidade de trabalhar você como consumidor. Então, o grande diferencial hoje da empresa, das empresas desse segmento, a gente diferenciar do concorrente, é como que eu vou ser percebido pelo varejista. Por que ele vai comprar de mim e não de outro? Se o preço está muito igual, se a qualidade está muito igual, eu preciso criar. Se eu estou muito igual na qualidade, onde eu diferencio? Se eu estou muito igual no serviço, como que eu diferencio? Como eu diferencio o que eu posso pagar? O Paulo fala isso, né? Como que vai ser uma companhia de low cost, de baixo preço, e se ele não cobrar caro? Se ele chegar lá e colocar um lanche chique, como que eu vendo passagem barata e põe um caviar? Não tem jeito, né? É mais ou menos isso no nosso dia a dia também. O que eu posso fazer que eu consigo agregar? Então, o meu grande desafio hoje para diferenciar do concorrente é realmente encantar meu varejista, aquele cara que me compra para te oferecer. Porque ele não vai comprar 5 marcas de picanha diferentes. Ele vai comprar 2, talvez 3. E eu tenho que brigar para que uma das 3 seja minha. Isso em todos os cortes do boi.
Então ele tem que encantar no primeiro. Tendo lá, eu posso fazer uma ação de Instagram, posso fazer um serviço de impacto direto, pegar o AdWords, pegar alguma coisinha para poder chegar no consumidor. Mas se não tiver lá, não adianta. Tudo que eu fizer, vão. Eu preciso encantar esse cara. Bom, então para encerrar, pessoal, voltando só numa falha que eu tive, professor, para todo time ser campeão, né, precisa ter um grande goleiro, o camisa 10, o centroavante, todos os jogadores muito comprometidos, mas eu esqueci de falar que nós temos também os craques que estão aqui hoje, todos esses alunos, pela dedicação, pelo amor, pela paixão que eles têm pelos cursos. Eles largam as famílias, namorados, eles largam passeios, né, para estarem presentes, firme, quarta-feira, sábado, visita técnica, como eles estiveram presentes aqui hoje. E uma pergunta que eu achei que ia acabar aparecendo aqui e não apareceu, mas eu sei que vai vir no meu e-mail, como é que eles fazem para mandar o currículo? Aí vocês podem mandar, que aí eu vou mandar para o Roberto, porque eu acho que os alunos que também foram pilares desse conceito máximo da nossa faculdade, e eu sou suspeito porque eu sou apaixonado por nossos alunos, né? O tempo todo exalto esse orgulho que eu tenho deles. Eu tenho certeza que se essa tropa aqui começar a mandar currículo para a plena vai chegar rapidamente e vai bater os frigoríficos que ainda estão na frente dela, que são poucos, tá? E eu acho que só o Ronaldo, a gente encerrava, o Ronaldo ainda pediu para fazer uma palavra. Zé, boa noite. Queria agradecer a presença da professora Evandro, do professor Rogério, do Roberto, eu esqueci o nome do senhor. Professor Moura. Professor Moura. Eu praticamente estou aqui muito feliz, muito emocionado, porque eu conheço o Roberto desde a infância, né? Então, assim, quando você falou que não ia citar o nome da pessoa, deu mais lance de vir participar. E quando eu chego aqui e deparo com uma pessoa que eu sei da história de vida dele, que tudo que ele falou aqui é verdade, eu me emociono, porque eu participei, eu estudei com o Roberto, nós jogamos bola junto, a gente fez parte praticamente da mesma família, né? Ele foi casado com a prima da minha ex-mulher, né? Ele é casado ainda. Então, assim, a gente participou de muita coisa junto. Então, tipo assim, eu fico feliz da grandeza, né? De onde você chegou, cara, que Deus te ilumina, tá? Tem muitos anos que eu não te vejo, né? Eu escolhi outros caminhos diferentes, mas eu fico muito feliz quando eu cheguei aqui e vi a sua pessoa, e quando você conta para mim onde é que você chegou, e lá atrás, né? Quando a gente conviveu,